boa tarde. Terminada a licença maternidade, os pais se deparam com uma decisão difícil. Quem vai cuidar do bebê? Algumas mães não voltam a trabalhar para se dedicar aos filhos em tempo integral. Há quem prefira deixar no berçário, há também os cuidados da avó. Qual será a melhor opção para a sua família? Durante a semana, a pequena Lívia fica com a avó enquanto Marilyn trabalha. Mãe! Mas nos finais de semana, a história é outra. De final de semana a gente pega para curtir, para passear, para brincar no play, para ir no parque, no shopping. A avó Márcia saiu do trabalho para cuidar da neta. Eu falo, deixa comigo. Mãe, ela tem que ir para minha casa. Não, ela fica aqui, ela fica bem. Seja para trabalhar, seja para curtir uns momentos a sós com um parceiro, muitos pais recorrem aos avós para cuidar dos filhos. E não há nenhum problema em pedir ajuda, desde que haja equilíbrio. Um provérbio africano diz que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. O contato com os avós e com a família toda é fundamental para a criança se tornar mais independente e ampliar os seus repertórios, convivendo com pessoas e ambientes diferentes. A questão do contato, a questão da relação depende muito mais da qualidade da relação do que do tempo. E aí é equilibrar, porque para a criança é muito gostoso também ir para a casa dos avós. E para os avós é uma bênção receber as crianças em casa, né? Principalmente as crianças pequenas, é fonte de vida. A questão é não exagerar. Ai, que amor gostoso! E para conversar com a gente sobre aquele dilema com quem deixar os filhos na volta da licença maternidade, recebemos o pediatra José Martins Filho, presidente da Academia Brasileira de Pediatria e professor da Unicamp, e a neuropsicóloga Débora Moss, mestre em Psicologia do Desenvolvimento. Você pode participar aqui do nosso bate-papo mandando perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Boa tarde. Bom, os pais chegam em casa com aquele pacotinho e vira aquela aventura. Aí depois vem o processo de adaptação, enquanto a mulher está em casa, o período de licença maternidade, quando parece que tudo está entrando nos trilhos, esse período de adaptação, aí de novo vem essa questão de retornar ao trabalho. É um dilema bastante comum, não é? Eu falo? Bom, como pediatra, eu sempre coloco para as pessoas a importância do vínculo, do afeto, do carinho, da atenção e da presença da família. Evidente que nós vivemos num mundo muito complexo, que as mães voltam ao trabalho, as famílias têm que ter seu provimento e nem sempre tem tempo hábil para ficar com as crianças. Então, do ponto de vista da pediatria, e algo que eu penso muitos pediatras, nós achamos que o ideal seria mesmo um alongamento da licença maternidade. Com todas as dificuldades para isso, em outros países chegam a haver 2 anos de licença maternidade. Claro que no nosso país isso é uma utopia e uma inviabilidade. Aqui, até, quem tem 6 meses tem que dizer que, nossa, que maravilha, né? Porque a gente não junta geralmente quem tem 6 meses mais um mês de férias, 7 meses. Agora, então, o que acontece é que as pessoas têm que ter em mente que é importante a qualidade da relação, é importante a quantidade quando possível e ter presença. E é uma sequência, né? Eu digo para os pais, olha, melhor é a mãe, mas ela não pode ficar, vai voltar ao trabalho. O ideal é ter alguém da família, a avó, que tem um vínculo bom. Não tem? Bom, tem a terceira opção, que é uma babá que você vai conhecer. A última opção é a creche. A creche muito precoce é contraindicada em todos os lugares do mundo. Quanto mais cedo você vai para a creche, mais a criança tem sensibilidade a doenças. A imunidade de uma criança só acaba sendo completa, Andresa, por volta dos 2 anos. Então, até 2 anos de idade, sair do ambiente familiar não é a melhor coisa. Mas, claro que às vezes isso é necessário. Eu fico muito feliz de ver as avós daquele jeito. A avó é mãe com açúcar. Eu acho que se ela pode substituir, maravilha, isso é lindo. Nós vamos, ao longo do programa, falar aqui de cada uma das opções, os prós e os contras. Ainda bem que existem essas opções, não é, Débora? Porque podemos entender que esse momento de fato, a separação mesmo, Sim, né? é nesse momento que corta realmente o cordão umbilical. Né? Porque lá no hospital cortou, mas foi para os braços e ficou lá 4, 6 meses, né? A gente espera que pelo menos 6 meses, concordo com o doutor José, deveria se estender essa licença maternidade. Mas, enfim, essa é a realidade que nós temos e num momento precoce acaba muitas famílias necessitando de que a mulher volte ao trabalho, uma questão
tanto financeira quanto da própria mulher, né, desse retorno ao mercado de trabalho. Então, essa ruptura, ela traz toda uma angústia, né, que já começa, né, se a licença é 6 meses, não, essa angústia não é no dia anterior de voltar ao trabalho, né, 2 meses antes, 3 meses, a gente já estão pensando nisso e já estão muitas vezes sofrendo com isso. Os pais que sofrem mais, né? Sofre tanto a mãe quanto o pai, porque o pai está numa tranquilidade de ele ter voltado ao trabalho 1 semana depois, 5 dias depois, e ter o seu filho cuidado pela mãe. Então, nesse momento, é preciso realmente sentar, pensar e avaliar quais as opções que eles têm disponíveis, porque hoje nós temos avós que trabalham. Exatamente. Ainda trabalham, e então, né, vamos torcer para que as opções estejam ao alcance de todas. E uma das coisas que é implícito nisso também é que, infelizmente, também, quando acontece essa saída para a creche, geralmente ocorre o desmame também, precoce. 4 meses, 5 meses é muito pouco tempo de amamentação, que é outro problema para essa criança. Ela perde a presença da mãe, o vínculo se corta, o cordão umbilical é cortado e ainda perde a proteção do leite humano e esse vínculo, né? Eu gostaria de citar 2 frases rápidas de 2 pessoas que eu respeito muito. Um filósofo, que é o Bowlby, que diz o seguinte: a criança, quando rapidamente é separada da mãe nessa idade, ela passa por um período chamado da síndrome da privação materna. As mães não entendem porque logo em seguida, quando isso acontece, a criança começa a não querer comer bem, não dorme bem à noite, isso a Débora vai falar bastante, fica irritada. Isso é privação materna, ela está sentindo falta da mãe. E tem uma outra frase linda do Brenner, White Brenner, que é um psicólogo social, que ele fala o seguinte: o mais importante é que toda criança precisa de alguém loucamente apaixonado por ela. Eu acho essa frase sensacional, porque se alguém é loucamente apaixonado por uma criança, ele vai suprir essa distância, ele vai estar presente quando pode, ele vai encher de carinho. E essa pessoa loucamente apaixonada pode ser avó, pode ser alguém, uma professora, pode ser... Isso, pode. Não estou dizendo aqui para substituir esse amor, não é? Mas ela precisa sentir, essa criança, que quem a cuida a ama. Para ela ser amada cuida o tempo dela todo, com paixão. né? Isso é uma coisa fundamental. Agora, então, como exatamente suprir, né, essa carência que a criança vai sentir nesse primeiro momento? Há como amenizar? Sim, porque assim, essa carência é preciso entender que com a vivência, esse bebê também vai perceber que essa mamãe vai, mas essa mamãe volta. Então, é importante que o tempo que se tenha, claro, seria bom que fosse um tempo maior, sim, seria bom, mas também tem que ser um tempo de qualidade. Mesmo a mãe que fica o dia inteiro, às vezes a mãe não consegue também dar esse tempo de qualidade. Às vezes está tão atarefada e tão envolvida em tantas coisas no seu dia a dia que às vezes também não dá esse tempo grande para o filho e está lá. Então, é importante que essa criança tenha a vivência que mamãe vai, mamãe volta. E ela ser cuidada por outras pessoas apaixonadas por ela, talvez console as mães que estão voltando agora ao trabalho, de que ninguém cuida como a mãe. Sim. Tá? Ninguém cuida como a mãe. Mas o consolo há outras formas de ser cuidada, com muito amor, com muito carinho, e ela vai ter essa vivência de ser cuidada por diferentes pessoas. Já tem várias questões aqui que estão surgindo aqui que eu tô pensando, mas assim, vamos tentar já entrar nas opções de fato, né? Para aquela mulher que decide que tem essa possibilidade, então eu vou abandonar o trabalho para me dedicar 100% ao filho. O que ela deve levar em consideração aí? Bom, eu pessoalmente acho que essa mãe que faz essa opção, ela tem razões para fazer isso. Ela pode fazer isso, né? Porque nem todas podem. Por questões financeiras, né? Exatamente. Até. A gente, quando fala de aumentar a licença maternidade, é uma luta nossa e tal, pelo menos até 1 ano, se fosse possível. A gente sabe que nem todas as mães podem fazer isso, porque tem o mercado de trabalho, ela tem medo de perder seu emprego e tal. Então, tem que pensar nisso. Mas se a mãe volta, é maravilhoso. Ela vai ficar, desde que ela, como bem disse a Débora, seja feliz fazendo isso. Sabe qual é o problema? É aquela mãe que se sente na obrigação de, mas ela não é feliz ficando trancada o dia inteiro em casa com o bebê. Isso não é bom, viu, Andresa? Então, cabe ao médico, ao psicólogo, a quem cuida dessa família, entender esse processo. Às vezes, você tem uma mãe amamentando tensa, neurotizada, triste, agressiva, se sentindo explorada, perseguida, sem ninguém. Isso, não sei se isso é vantajoso. Tem as vantagens do leite humano? Tem, mas precisa trabalhar isso para que isso seja vantajoso. Às vezes, a pessoa pode realmente ser muito mais feliz
ajudando, dando presente, quando pode, fica com o filho. Eu recomendo às mães... E ela estando satisfeita também com a decisão. Eu falo para as mães que voltam ao trabalho, não sei se a Débora vai concordar, olha, faz o seguinte, bota uma câmera lá em casa, abre o teu computador, fala com o teu filho, oi, nenê, a mamãe aqui e tal. Não dá para ser presente não na ausência. Não é verdade? Dá para ser presente. Isso ajuda muito, não só a mãe, mas a criança. E claro, é evidente, quando a criança está doente, aí isso é fundamental. A mãe tem que estar junto. Quer dizer, é muito ruim para o pediatra que a criança venha doente com a babá e a mãe não pode vir porque está trabalhando. Bom, aí ela tem que tentar ver que quando isso é necessário, é bom ela estar junto. Mas, doutor José, não vamos esquecer do pai. O pai também pode abrir mão do trabalho. Eu sabia que você ia falar isso. Por que você só trouxe a mim de homem aqui? Porque alguém precisa fazer função materna e função paterna. Mas isso pode circular dentro da família. Claro tem casos até de que muitas vezes assim, o homem acaba deixando de lado o trabalho, até porque por uma questão financeira, às vezes a mulher, o trabalho da mulher é que compensa mais, ela ganha mais. Existe essa opção. Então, também. Uma questão que eu acho importante, além dessa questão financeira e também de uma decisão que parte, né, da mulher de tomada de decisão, de que quero me dedicar por um tempo ao filho, tem que ser uma decisão consensual do casal. Para que não haja lá na frente cobranças, é um trabalho em equipe, né? Essa questão do educar o filho e do cuidar do filho. Né? Então o marido tem que concordar com a mulher. Sem dúvida. Agora, deixa eu só colocar uma coisa. Isso é muito importante, mas isso é uma coisa que a gente fala bastante. Nas primeiras semanas e nos primeiros meses, naquela fase dos 6 meses iniciais, o bebê nem sempre tem a noção exata de que ele já nasceu. Ele pensa que ele é a continuidade daquela pessoa que o cuida. E nessa hora, a relação mãe-filho é mais intensa que a relação pai-filho. Isso precisa ser claro. Quer dizer, a voz da mãe, a pele da mãe, o fato de ter ficado no útero 9 meses, etc. e tal, tem essa proximidade. Claro que o pai vai participar desde o começo ajudando, mas a relação íntima da amamentação, principalmente, e da relação é da mãe. Não estou dizendo que o pai não tem que participar, é óbvio que sim. E alguns pais participam maravilhosamente bem e até pais que fingem que estão amamentando. Tem algumas fotos de pais que põem o leite aqui, fingem que está dando de mamar. Quer dizer, tudo bem, eu acho que cada um se acha. Mas é preciso entender que aquele ser que chegou no mundo, eu costumo dizer uma coisa assim, educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está educando. Então, ter um bebê significa se dedicar a ele durante um tempo. 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende de cada família. Mas os 6 primeiros meses, o bebê só vai perceber que ele está crescendo quando? Quando ele começa a sentar com 6 meses, quando ele tem estímulo de todos os lados, quando ele engatinha, ele se afasta um pouco da mãe, com 1 ano ele vai andar, vai falar as primeiras palavras, então ele está se afastando, ele está rompendo esse vínculo definitivamente, né, Débora? E aí, é nesse momento que ele está pronto para uma relação familiar ampla. Os primeiro ano, os famosos primeiros 1000 dias, eu já falei disso aqui, são fundamentais, até por causa do desenvolvimento do cérebro. O bebê que sofre quando é atendido, não é bem amado, não tem colo, não tem peito, ele tem o que a gente chama de estresse tóxico. Isso lesa cérebro, queima neurônio, isso pode ter repercussões para o resto da vida. Por isso, a gente luta tanto por esse vínculo inicial. Débora, eu queria voltar numa questão assim, que vocês colocaram, essa questão da cobrança. Sempre vai ter a patrulha, né? Sim. Que vai, quando a mulher toma uma decisão, nossa, mas você vai fazer isso mesmo, né? Ou largou o trabalho para ficar com ele, ou não vai largar o trabalho. Eu queria que você desse uma orientação para as mulheres nesse sentido, né? O que fazer com tanto palpite? Porque que serve para um, não serve para outro, né? Não existe, acho que não existe uma verdade absoluta aí, né? Isso. Então, nasce o bebê, nasce uma mãe e nasce a culpa. Então, a culpa das que ficam em casa... E nasce um pai, deixa eu defender o pai. Nasce o pai também, nasce o pai. O mas pai também existe. A culpa, ela parece que única e exclusiva da mãe, né? Eu acho que a questão da culpa vem junto, sai junto com a placenta. Então, assim, tem as que voltam para o trabalho e se sentem culpadas, que ficam em casa também se sentem culpadas. Então, é preciso que essa mãe reflita internamente aquilo que o seu feeling de mãe está latejando lá e dizendo o que eu vou bancar. Né? Então, assim, vou receber críticas, vou receber muitas opiniões, mas o que eu dou conta de assumir neste momento? E nenhuma decisão é vitalícia. Né? Talvez seja um momento da vida dela que vai ser essa decisão e depois ela pode ser avaliada, alterada, enfim, nada é para sempre. O filho é para sempre. E nessa linha que a Débora coloca, eu sempre, como pediatra, tento pensar na criança. Né? A gente pensa, a mãe vai se sentir culpada, o pai vai se sentir culpado, mas a criança, o que ela vai sentir? Se a gente, assim, ficticiamente pudesse imaginar o que é que o bebê deseja, o que o bebê deseja é ficar com a mãe.
sobretudo nos primeiros 6 meses. Não tenha dúvida. Isso não é criar culpa para a mãe, é entender um processo de desenvolvimento que a mãe pode compensar mesmo saindo para trabalhar, quando ela está presente em casa, quando ela fala com o filho sempre que pode, quando o filho está doente ela fica junto, pega o atestado do pediatra. Quando a criança cresce um pouco mais, passeia com esse menino. Eu falo muito da necessidade, não só, mas os pediatras estão falando muito da natureza como proteção às doenças infantis. Bebês e crianças maiores que passeiam em jardins, veem animais, tem cachorrinho, tem gato. São crianças mais felizes, com uma imunidade maior, menos ruim a imunidade, com menos doenças e que a família inteira tem que participar. Então, o entendimento é muito complexo, porque a sociedade evoluiu muito. Então, a gente tem que entender um novo processo de viver, isso que a Débora coloca, que não dá mais para a gente ter só a decisão de um lado. Sim. Só o que é melhor para o bebê, o que é melhor para a mamãe, o que é melhor para o papai. É da família inteira e sempre alguém vai perder alguma coisa. O bebê vai perder um pouco, a mãe vai perder um pouco, o pai também vai perder um pouco. E isso a gente tem que entender. Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui. Nós estamos da primeira opção, que é quando a mulher deixa o emprego, mas nós vamos falar ainda do papel dos avós, da escolinha e da babá. Não saia daí. De volta com o JC Debate, hoje conversamos sobre aquela difícil questão com quem deixar os filhos na volta da licença maternidade. Com a gente o pediatra José Martins Filho, presidente da Academia Brasileira de Pediatria e professor da Unicamp, e a neuropsicóloga Débora Moss, mestre em Psicologia do Desenvolvimento. Vou estar aqui com as questões das pessoas que estão nos acompanhando. Sim. O Maurício Júnior, ele pergunta, creches, escolinhas estão preparadas para entender de verdade o que é essa transição dos nossos pequenos? Vamos, então, aproveitar a pergunta do Maurício para entrar na questão dessa outra opção, que é o berçário ou a escolinha, não é? Débora. Olha, Andres, assim, eu acredito que as escolas estão indo por esse caminho de atender essa demanda. Já que as mães vão voltar ao trabalho, aquelas que estão buscando essa opção de escola. Então, muitas escolas têm câmeras, as famílias acompanham até a distância, as atividades, se leva em conta as necessidades de rotina, de alimentação, muito preocupadas com alimentação saudável, enfim. Eu acho que estão começando, não dão conta de todas as necessidades, até por questões até de saúde, como o doutor José bem colocou, que a questão das trocas ali, vírus, bactérias, enfim, a questão da imunidade está ali. Que talvez seja a principal preocupação dos pais, não é? Sem no dúvida, momento de colocar e dos pediatras também. Porque os berçários aceitam com 4 meses, quer dizer, a partir de 4 meses é muito pequenininho, mas é uma realidade e que custa caro. Sim. Custa bem caro atender a toda essa necessidade do bebê. Bom, acho que a Débora colocou muito bem. Na verdade, o grande problema é que o Brasil é um dos raros países em que as crianças vão para a creche tão cedo. Existem outros, mas não é o comum. A gente acha, e eu já ouvi isso várias vezes, e também repito, que colocar uma criança na creche aos 3, 4 meses é realmente uma lástima, porque essa criança, imunologicamente, não está preparada para entrar num ambiente amplo. A partir de quanto pode-se dizer, o ideal mesmo, olha, se você quiser ser super romântico, é depois dos 2 anos. Ideal, mas nem sempre dá para contar com o mundo ideal. Se você quiser ser assim, o mais susceptível possível, pelo menos depois dos 6, 7 meses. O ideal 6, 7 meses. Depois. Eu acho que o ideal é conseguir a prorrogação da licença maternidade, ou com férias, ou com não sei o que, até pelo menos acabar o 6º mês, quando o bebê começa a se dar conta do ambiente, começa a entender as coisas, e a imunidade dele está um pouco melhor, ainda não está boa. Tá. Aí, aquela história, a mãe leva para a creche e aí começa. Um dia resfriado, outro dia diarreia, outro dia tosse. E não é culpa da creche, ela tem razão, é a própria situação da criança dentro do ambiente mais amplo, que ela não foi preparada para ser colocada tão precocemente. Mas vamos pensar nas vantagens, a partir daí, o que pode ser interessante é o convívio a socialização. Nessa idade, não acredito em socialização. Não, 2 anos. 2 anos, mas não 6 meses. Dizer que bebê vai para a creche aos 6 meses para se socializar, a partir não desse existe. ideal dos 2 anos, a gente está pensando na questão da socialização. É isso aí, 2 anos sem das trocas, das atividades. Então, assim, e a tranquilidade da família de que tem um lugar ali que está aberto, que tem hora para abrir, que tem hora para fechar.
Então, isso atende uma necessidade de horários da família. Tem outras questões aqui chegando, tentar fazer aqui o milagre do tempo, né? Agora, o Igor Fernandes pergunta, não seria interessante os pais tentarem alternar o horário de trabalho para sempre ter um dos dois presentes com Sem dúvida, se for possível, isso é maravilhoso. E quero falar da socialização. É um engano falar que criança se socializa aos 6 meses de idade. Criança vai socializar depois dos 2 anos. Então, creche não é para socializar. A criança vai ficar lá parada, lá dentro, um monte de gente. Agora, isso do pai e da mãe se alternarem é maravilhoso. Se a mãe e o pai têm um trabalho que permite, quando um sai, o outro fica, maravilhoso. Ou então achar uma pessoa de confiança, que você conhece bem, que vai cuidar do teu filho em casa. Tem complicações, muitas, né? E algumas que 50 anos de pediatria me ensinaram coisas inacreditáveis, que eu não posso nem dizer aqui em público. Mas a última opção, realmente, na minha opinião, é creche antes dos 6 meses de idade, é ruim. Essa seria a última opção entre as outras. Antes dos 6 meses quero falar ruim. de mais uma opção aqui, ainda que é a questão de deixar com os avós. Bom. Que aí, né, eu queria entender um pouquinho qual que deve ser o papel dos pais e dos avós, né, para não entrar naquele conflito lá que a gente sempre vai e volta para casa, ai mãe, mas você deixa tudo, né? A gente ouve que os avós costumam ser mais permissivos, né? É que é mãe e sogros, né? Então tem que tomar esse cuidado, que uma coisa é a mãe, outra coisa é sogra. Então... a mãe do pai ou a mãe da mãe, né? Enfim, é sogro de alguém, né? É sogra de alguém. Então, assim, a questão principal é que essa relação seja tranquila, né? Na troca aí de opiniões sobre... Porque os avós vão estar lá como educadores, né? E é mãe com açúcar, pai com açúcar. Então, assim, às vezes podem ocorrer conflitos normais e que não causem nenhum problema, mas que precisa essa comunicação ser muito bem clara, muito honesta de ambas as partes, porque tem que ser algo leve para esses avós, algo gostoso, né? E não criar uma situação em que também seja um peso para essa família que está recebendo o netinho todo dia e ter esse compromisso. Isso é fundamental. Eu tenho um slide que eu projeto, às vezes, que eu ponho assim, uma avó carregando um neto nas costas, eu vou empurrando o carrinho e eu ponho assim: tome jeito, cuide dos seus filhos, seu pai e sua mãe não são babás. Aí o pessoal se assusta. Eu sei que avô é maravilhoso. Eu prefiro muito mais uma avó do que uma babá ou que uma creche. Se a avó pode, é o que ela disse. Às vezes a avó trabalha, às vezes a avó está doente, às vezes ela já tem dores, às vezes ela não consegue pegar um bebê no colo, e não sei se ela vai ficar feliz carregando aquele bebê. Então, essas coisas, é o que você diz no começo, cada caso é um caso. Agora, se a família se adapta bem e a vovó é feliz com isso, e a vovó não é explorada... a vovó também tem que ser feliz não com é isso, explorada, né? Esse é um ponto porque ter um filho e às 7 da manhã entregar para a avó e pegar às 9 da noite, não é legal. E olha o pique que é cuidar de uma criança, né? Vamos para mais uma opção aqui, que já foi comentada, a babá. Muitas mães não têm, não pode ou a escolinha, não tem condição de abandonar o emprego e não tem a mãe ou a sogra para ajudá-la. Recorre a babá, existe uma outra opção. O que levar em consideração, Débora? A escolha dessa pessoa, né, as referências, ela é no início... Como pode ser feita uma boa escolha? Que dicas dá nesse sentido? Então, buscar referência de experiência, né, de outras casas que ela já trabalhou e entrar em contato com essas patroas anteriores para saber, né, de como é que foi esse convívio durante o período em que ela trabalhou ali. Ficar junto, quer dizer, não dá para delegar no momento, né, pronto, estou indo trabalhar, toma. É preciso um tempo de adaptação. Essa mãe vai precisar apresentar essa terceira pessoa para esse bebê, para essa criança, para que ela se torne conhecida e a mãe também conheça o jeito e veja não só a questão do cuidar, mas as relações afetivas. E evitar, talvez, que entre aí o ciúme nessa relação, não é, a boa babá, porque a gente, às vezes, ouve assim, ele chamou a babá de mãe, né? Não é, isso é comum e é normal. Acontecer. Aí a mãe quer É normal, a mãe morrer. precisa entender isso. A boa babá não é a que troca bem fralda, que dá boa mamadeira. A boa babá é a que ama a criança. É que tem afeto, tem vínculo. E a criança se apaixona pela babá. É inevitável. E o vínculo vai acontecer. E a mãe tem que estar preparada para entender que isso é normal, não é crime da babá. Eu já vi babás excelentes e maravilhosas e já vi bebês muito ruins e péssimas que criaram problemas graves, que não cabe aqui comentar. Então, eu acho assim, é o que a Débora falou.
Em primeiro lugar, não saia hoje e ontem você pôs a babá. Você tem que deixar a babá pelo menos um mês junto com você. Ela vai ter que entrar um mês antes de você sair para o trabalho. Você vê como ela cuida do bebê, como é a relação do bebê, como é que ela dá o alimento, como é que essa criança se vincula com ela. A mãe vai assustar porque ela vai sentir, ela vai se assustar um pouco, ela não vai querer comer bem com uma ou com outra, e tudo isso faz parte do jogo. Então, se você consegue deixar essa babá um pouco com a família durante um mês e pouco, a criança vai se adaptando, aí quando você sai, você também não sai de repente, você sai, volta daí um pouquinho, por exemplo, você sai meia hora e volta. Ela pode sair também um pouco para mais a criança perceber que você vai voltar, Exatamente. isso que a Débora já disse, e você vai aumentando aos poucos. Ou seja, há um jogo que é preciso ser feito para fazer essa transição. Você não pode fazer de uma vez para outra e dar para outra pessoa cuidar. Que pode o dar nosso certo, tempo está acabando. Uma palavrinha final para quem está vivendo exatamente esse momento aí, dessa escolha. Débora, rapidamente. Olha, no começo é um momento delicado, mas assim como a mãe também vai pegando o ritmo desse retorno ao trabalho, esse bebê também vai se adaptando a essa realidade, né? A nossa sorte é que os bebês se desenvolvem muito rápido, eles crescem rápido e eles são muito adaptativos, eles dão conta de muitas mudanças e neste caso não dá para pôr um peso, que é uma mudança ruim ou uma mudança boa. É uma mudança e o dia, né, os dias que vão correndo aí vão mostrar. Ainda tem muita aventura pela frente, né? Eu vou ser o mais rápido possível dando nota. A mãe ficar com o bebê nesse período, 10. Ficar com a vovó, 8. Ficar com a babá, 6. Ficar com a creche, 5. Ou seja, eu tenho essa prioridade. Pode ser que nem todo mundo concorde comigo, mas eu tenho 50 anos de prática pediátrica e já vi de tudo. Então, eu acho que se a mãe consegue fazer isso, é maravilhoso. Nem sempre é possível, eu concordo, e não é culpa da mãe. É uma sociedade. E ela tomar essa decisão feliz e realizada, sem culpa 10, né? Claro, claro, exatamente. Então, depende de tudo isso e, principalmente, trabalhar com o pediatra, o psicólogo, a família, com essa mãe, perceber que ela vai fazer o que ela pode. Sim. Não o que é preciso. Nem sempre dá para fazer o que é preciso, porque nem todos podem. Eles vão dar conta. Vão dar conta. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Foi uma conversa muitíssimo importante. E tem mais sobre esse assunto aqui no livro do Dr. José Martins Filho, A Criança Terceirizada. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.